Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um encontro para o estudo do livro Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Amanhecer de uma Nova Era, que é o segundo livro da quadrilogia sobre a transição planetária. Hoje é o capítulo 16, que se chama Durante a Grande Transição Planetária. Nós queremos agradecer aqui a participação de todos que assistem nosso estudo, aqui ao vivo ou depois, sempre enviam para a gente contribuições, participações. A gente coloca depois, publica o vídeo no canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas, toda terça-feira, após as 21 horas. A semana passada teve um problema aí que o YouTube não processava o vídeo, eu até depois botei mensagem lá e tive que publicar na quarta-feira, porque passou a noite toda aquele negócio rodando, e aí, quando acordei de manhã, já tinha processado. Então, a ideia é que é toda terça após 21 horas, né? Publicamos lá no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui sempre para refletir sobre os estudos, os ensinamentos desses livros, né? Dos livros de Manuel Filomeno de Miranda. Então, eu pedi agora que vocês desliguem os microfones, para que a gente possa pedir na nossa oração inicial, na nossa proteção. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e sobre o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos, então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos partilhar o nosso... Espera aí. Cliquei aqui, mas não botei. Nosso resumo de hoje. Durante a grande transição planetária. Então, continuando, né, os trabalhos, no dia seguinte, Miranda vai contar que o grupo se reuniu no parque da cidade, à sombra de Belo Carvalho. Ele até conta que tinha muitas crianças com as suas babás na praça, e tudo, estava aquele ambiente bem harmônico. E eles estavam impregnados pelo amor que chama Poverello, que é o Francisco de Assis, né? Diz que eles não tinham nem a coragem de quebrar aquela harmonia interior com qualquer interrogação que estivesse fustigando a mente deles. Então, nesse ambiente de orquestração das bênçãos ao ar livre, Bezerra envolveu a paisagem humana em movimento com um doce olhar de ternura e compaixão, considerando: a população terrestre alcança o expressivo número de 7 bilhões de seres reencarnados disputando a oportunidade da evolução. Embora as grandes aquisições do conhecimento tecnológico e dos avanços da ciência, nesses dias conturbados, os valores transcendentes não têm recebido a necessária consideração dos estudiosos, vivendo mais preocupados com as técnicas do que com o comportamento moral, que é de suma importância. Por isso, a herança que se transfere para as gerações novas, que ora habitam o planeta, diz mais respeito à ganância, ao prazer dos sentidos físicos, à conquista de espaço de qualquer maneira, dando lugar à violência e à desordem. O desprezo de muitos líderes e de incontáveis multiplicadores de opinião pelas religiões do passado e o fanatismo que vem sendo desenvolvido em torno do espiritualismo de ocasião, encarregado de amealhar recursos monetários, tem dado lugar ao materialismo e ao utilitarismo, em que as pessoas comprazem-se, distantes da solidariedade, da compaixão e do espírito fraternal. Aqui tem um exemplo que lá eles botam como tipo de essas doutrinas aqui, né? A tal da teologia da prosperidade. É uma das que existem, né? Que era conhecida também como Evangelho da Prosperidade. É uma doutrina religiosa cristã dos tempos atuais que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. Essa doutrina interpreta a Bíblia como um contrato entre Deus e os humanos. Se os humanos tiverem fé em Deus,
ele irá cumprir suas promessas de segurança e prosperidade. É um toma lá da cá, né? Então, como essa, tem várias, e as pessoas acreditam, né, os inocentes, que acreditam que realmente isso está escrito, porque eles até fazem uma referência no Antigo Testamento, que tem essa história aí de alguma coisa de prosperidade, aí eles deturpam, né, o texto. Bom, o Bezerra continua falando. Podemos dizer que se vive o período da extravagância e do gozo imediato, sem que sejam medidas as consequências perniciosas decorrentes dessa conduta. Outra observação: a humanidade está carente de patrimônio moral. Os benfeitores espirituais estão se esforçando para nos ajudar. Enquanto isso, as criaturas estão desprezando o patrimônio celular, no caso do nosso corpo, com exageros de todo tipo. Comida, vícios, problemas aí ele coloca até campo mental deteriorando por lazer exagerado, aí fica aquela mente vazia, né? E aí acaba pensando coisas que não deve, com mentes com ideias, até monoideias, né? A gente já viu isso. E o Bezerra, continuando, fala: os indivíduos parecem anestesiados em relação aos tesouros da alma, com as exceções compreensíveis, e mesmo entre alguns daqueles que abraçam a doutrina espírita, os conflitos de várias ordens permanecem na condição de mecanismo de defesa contra a abnegação e a entrega total ao Messias de Nazaré. Alguns indivíduos que se consideram ousados e descrentes não levam em consideração os acontecimentos que assolam o planeta, seja no que diz respeito às convulsões sísmicas, cada vez mais vigorosas e trágicas, seja no tocante às de natureza sociológica, econômico-financeira, psicológica e ético-moral aterrorizantes. Outros, mais tímidos, deixam-se seduzir por informações religiosas ortodoxas, amedrontados e inquietos ante a perspectiva do fim do mundo. Estabelece-se datas compulsórias, com certa leviandade. Lembrando que esse livro é do ano de 2012, nessa época tinha uma previsão, né, que o mundo ia acabar naquele ano. Então, ele está comentando exatamente essa história das datas com leviandade, o fim de mundo. Então, eles botam essas datas como se um cataclismo cósmico devesse ocorrer, com um caráter punitivo à sociedade, numa espécie de absurda vingança. Ignorando a extensão do amor de nosso Pai, esperam desencadear da sua ira em processo de punição extrema, como se a vida ficasse encerrada no fenômeno da morte física. Felizmente, o fim do mundo de que falam as profecias refere-se àquele de natureza moral, sem dúvida, com a ocorrência inevitável de episódios trágicos que arrebatarão comunidades, facultando a renovação social. Então, isso em 2012 já estavam avisos falando que iam acontecer episódios que iam arrebatar comunidades para haver a renovação social, né? E eu até coloquei para a gente lembrar da pandemia, que aconteceu 8 anos depois. Esses fenômenos, outro alerta, né? Outra, vamos dizer, profecia aí. Esses fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período, um fatalismo aterrador, mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. Ou seja, esses acontecimentos levam a ter uma ordem e maior solidariedade entre as pessoas. Nós já comentamos isso também, né? Que na época da pandemia isso aconteceu, né? Foi para fazer exatamente isso, né? Muitos não despertaram, mas muita gente despertou. Então, também vem aqui outro alerta. É compreensível, portanto, que a ocorrência mais grave esteja, de certo modo, a depender do livre-arbítrio das próprias criaturas humanas, cuja conduta pode apressar ou retardar, ou mesmo modificar a sua constituição da ocorrência, né? Suavizando-a ou agravando-a. A ocorrência está dependendo de nós, e nós andamos aí apressando, né, a situação e agravando, né, pela consequência. Se as mentes humanas, em vez do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade e de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já se vem operando. Então, nós concluímos que a gente não, né, porque a gente não estava emitindo bondade, compaixão, amor e misericórdia, o fenômeno programado não se alterou, e veio um freio de mão para a nossa
nosso mundo, nosso planeta inteiro, né? E no livro no Rumo do Mundo de Regeneração, o Miranda fala, né, que essa história da emitir ondas aqui de bondade, tudo é vibração, né? E ele é até um capítulo, no início do capítulo, ele falava: quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Essa frase, gente, eu estou sempre lembrando, e a gente sempre tem que deixar isso claro na nossa mente. O mundo é feito de ressonância, então vamos emitir ondas, vibrações, para que elas possam vibrar e, né, ir aumentando em direção a todo o planeta, né? Todo o universo, na verdade, mas o planeta aqui especialmente. Continua Bezerra, compreendendo-se a transitoriedade da experiência física, a psicosfera do planeta será muito diferente se a gente mudar, né, o modo de pensar, porque as emissões do pensamento alterarão as faixas vibratórias atuais, que contribuirão para a harmonia de todos. O amor de nosso Pai e a ternura de Jesus para com seu rebanho diminuirão a gravidade dos acontecimentos, mediante também a compaixão e a misericórdia, embora a severidade da lei do progresso. Porque a lei do progresso existe, então existe a lei de destruição, a lei de conservação, né? A gente lembra, são 10 leis, e isso, nessa lei, dessa troca, dessa transformação, tanto do planeta quanto nossa, vai existir essa lei do progresso, a gente vai ter que passar por várias transformações. Todos nos encontramos, desencarnados e encarnados, comprometidos com o programa da transição planetária para melhor. Por essa razão, todos devemos empenhar-nos no trabalho de transformação moral interior, lembrando sempre que o planeta, o mundo só vai mudar quando a gente mudar. Somos nós, cada um fazendo a sua mudança, a sua transformação, sua reforma, sua renovação íntima, que vai haver essa transformação do planeta. Certamente, continua Bezerra, certamente, os espíritos ainda fixados nas paixões degradantes, em razão do seu primitivismo, sintonizarão com ondas vibratórias próprias a mundos inferiores, transferindo-as para eles por sintonia, onde se tornarão trabalhadores positivos pelos recursos que já possuem em relação a essas regiões mais atrasadas, nas quais aprenderão as lições da humildade e do bem proceder. A gente já sabe que a gente leu o último livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, onde ele conta que já estava vendo essas transferências, né? Já estão sendo vários espíritos já encarnando nos mundos primitivos, nos mundos inferiores, que chamam, mas na verdade são primitivos, e eles estão indo já que eles não querem sintonizar com a vibração superior, eles estão indo para lá, vão aprender as lições de humildade, bem proceder, só que também, como são espíritos que já têm uma inteligência, né? Lógico que agora vai ficar um pouco abafada, mas eles vão trabalhar também para ajudar os espíritos que estão lá, espíritos mais primitivos ainda, bem, espíritos, na verdade, no início da encarnação, né? da sua vida espiritual, progresso espiritual, e aí eles ajudam de alguma forma, como foram os egípcios aqui, né? Nós temos várias provas aí, a gente vê essas pirâmides, como é que conseguiram fazer isso, só que eram os capelinos que estavam aqui, né? Vindo do mesmo esquema que está acontecendo agora com o planeta Terra. Daqui está saindo e estão indo para outro planeta, e lá eles vão ajudar aquela civilização de lá. Tudo se encadeia nas leis divinas, nunca faltando recursos superiores para o desenvolvimento moral do espírito. No processo de transformação molecular, até o instante da angelitude, há meios propícios para o crescimento do intelecto moral. Nesse sentido, as comunicações espirituais, por meio da mediunidade, representam uma valiosa contribuição aos encarnados, por demonstrar-lhes a imortalidade, a justiça divina, os mecanismos de valorização da experiência na reencarnação e o imenso significado de cada momento existencial. Será mais fácil estimulá-los, no caso dos espíritos, né, ao aprendizado pelo amor, do que por meio dos impositivos do sofrimento, convidando-os à reflexão e ao labor da caridade fraternal, com que se enriquecerão, preparando-se para a libertação inevitável pela desencarnação, quando ocorrer. Desse modo, os médiuns devotados e os divulgadores do bem em todas as esferas sociais experimentarão o aguilhão da dificuldade e sofrerão a incompreensão desenfreada.
Nos dias atuais, os cristãos legítimos ainda constituem um reduzido grupo. Todos serão chamados ao sacrifício, de alguma forma, a fim de demonstrar a excelência dos conteúdos evangélicos, considerando-se, por um lado, as injunções pessoais que exigem reparação e a fidelidade, que pede confirmação pelo exemplo. Que não se estranhe as dificuldades que se apresentam inesperadamente, causando não poucas vezes surpresa e angústia. Toda adesão ao bem possui uma reação equivalente, que se faz superada pelo espírito de abnegação. Todos admiramos e emocionamos quando tomamos conhecimento da grandeza dos mártires do passado. Contudo, quando convocados ao prosseguimento do testemunho, nem sempre nos comportamos como seria de desejar. Por isso, o refúgio da oração apresenta-se como lugar seguro para reabastecer as forças e prosseguir com alegria. Então, vamos dar uma paradinha para fazer algum comentário, porque depois vem outros assuntos, para a gente conseguir falar alguma coisa. O que vocês acharam desse pedacinho inicial? Carla, você vai comentar? Acho que ela deu uma entradinha. Esse início aqui que a gente vê também, então ele vai falar muito dessa história que continua dizendo, né, que a maioria das pessoas estão dormindo, estão ligadas só à matéria, né? Fala muito que a gente está vivendo materialismo e utilitarismo, tudo é uso, né? E uso imediato, né? Aquela coisa de imediatismo. E o gozo imediato, o período de extravagância, né? E os indivíduos que estão parecendo anestesiados, mesmo entre os espíritas, porque os espíritas também estão, às vezes, como ele fala, na invigilância, não percebem que tem várias que já estão sendo atacadas em todo sentido, não percebem que a gente tem que praticar essa entrega total ao Evangelho, vivenciar o Evangelho, né? E as pessoas estão, cada um com seus problemas, né? E aí fica nessa correria, só que ele fala bem depende do nosso livre-arbítrio, apressar ou retardar. Não só como estamos comentando aqui a evolução no progresso do planeta, como nossa. Então, temos que ver que a gente pode, inclusive, modificar, suavizar as nossas, no caso, a nossa reparação dos erros que já cometemos. Então, esse livre-arbítrio tem que ser colocado no sentido de escolher sempre o bem e fazer o máximo possível para conseguir já ir reparando qualquer coisa que tenha para trás, qualquer coisa do passado. Emitindo onda de bondade, de compaixão, de amor, misericórdia. Quatro virtudes aqui que não são fáceis, que nós precisamos ficar tirando do fundo da mente aqui, no caso, que a gente escuta, do fundo do coração, que é a parte da emoção que nós precisamos desenvolver para que a gente possa modificar, nem que a gente modifique a nossa sequência, a nossa jornada. Porque nós fomos muitos pensando assim, conseguem modificar um grupo e por aí vai, mas no momento que a gente está cuidando da nossa mente, a gente está mudando o resto. A paz do mundo começa em mim. Então, eu tenho que fazer a paz em mim, irradiar toda a vibração mais de harmonia e paz possível, porque não adianta reclamar que está todo mundo falando, reclamando e até ofendendo os outros, se eu também volta e meia faço isso. Então, não adianta. Eu estou contribuindo para que essas faixas vibratórias se mantenham, né? Essa vibração negativa se mantenha. E esse trabalho... Su, dá para você comentar? Eu vou botar duas frases soltas. Bom. Todos serão chamados aos sacrifícios, inclusive nós, né? Uhum. E ainda, a gravidade da lei do progresso. Dá para você dar uma comentada nisso? Gravidade, inclusive, ela estava sublinhada, gravidade da lei do progresso. Então, todos serão chamados ao sacrifício, né? Que está avisando que a gente vai ter dificuldade, angústia,
porque nós vamos ter... Mas ele fala assim, considerando-se, por um lado, as injunções pessoais que exigem reparação. Então, foi isso que eu acabei de falar. Nós temos as nossas injunções pessoais que exigem reparação, já estão para trás. A reparação a gente vai fazendo, então, assim, o sacrifício nosso, a gente acha assim, que eu estou passando por isso, né? Mas, na verdade, nós temos uma reparação para fazer, que seria a nossa expiação. A expiação está ligada ao passado, a causa está no passado. Então, qualquer expiação que apareça, seja de saúde, seja no caso de você ter a sua situação financeira, qualquer essas assim, mais sérias, no caso que a gente vai ver que não é uma prova, mas é mais uma expiação. Isso é porque está ligado ao passado. E são injunções pessoais. E a fidelidade, que é a nossa fidelidade ao conteúdo evangélico, porque ele fala que o sacrifício temos que demonstrar a excelência do conteúdo evangélico, vivenciar o evangelho de Jesus, pelo exemplo, pede confirmação pelo exemplo. Então, nós temos que exemplificar. Fazendo o quê? Baseando no que Jesus fazia, a gente, no meio do caos, no meio do tumulto, continuar mantendo a calma, e aí olhando com compaixão para as pessoas, perdoando, respirando fundo para ter a tolerância, tudo que a gente tem que mostrar pelo exemplo. Se a gente ficar desequilibrado, perturbado emocionalmente, nós não estamos mostrando exemplo nenhum de que estamos ali querendo vivenciar o evangelho. Então, isso é uma parte que ele fala do sacrifício. Vão acontecer várias coisas. E ele fala, tá? Muitas vezes nós somos convocados para o testemunho, né? Os mártires do passado, como é que era bonito e tal. Mas na hora que aparece um testemunho para a gente não se comporta como seria de desejar, né? E ele até aconselha aqui usar a oração sempre nesse lugar seguro. Agora, deixa eu ver onde você falou da... Isso estaria ligado, isso que você falou estaria ligado à gravidade da lei do progresso. Então, aí ele fala da lei, aí negócio da lei do progresso. Ele fala que o amor do Pai e a ternura de Jesus vão diminuir se a gente mudar essa faixa vibratória, mediante também a compaixão e a misericórdia que eles têm conosco, embora a severidade da lei do progresso. Porque a lei do progresso tem a lei de destruição. Então, não é que a gente vai ser destruído, mas muita coisa vai acontecer, e eu não sei se a gente já falou aí, não vai falar na frente, que ele da história dos cataclismos, porque já passou o tsunami, né? Isso a gente sabe que já é mais na frente. Só que existem outras coisas que ele mostra aí, que o planeta também vai fazer. Então, assim, severidade da lei do progresso vai incluir, aí também nós estamos antes da pandemia, então pode incluir tudo. Inclusive com essas programações que o Lei do Progresso faz o quê? Dá uma renovada, né? Aquela renovação social. A quantidade de gente que partiu, tinha que partir, alguns para poder ajudar do lado de lá, e outros porque tinha que sair daqui, porque não estavam, né, fazendo a sua parte, e também já estava na sua hora, e tem lá cada um com sua programação encarnatória. Mas, assim, dentro dessa lei do progresso, ele botou, embora a severidade da lei do progresso, é porque a lei do progresso existe e vai ter esse também um momento de destruição, um momento de conservação, aquelas outras leis, eu estou lembrando mais dessa, que é justamente onde pesa mais, né? Que é na da destruição que pesa, que vem os flagelos, destruidores, né? Que tem aquelas, que a gente tem aquele capítulo no Livro dos Espíritos. Então, eu acho que, assim, é sempre um alerta, que fala, não fica esperando que vai acontecer tudo, sabe? Que a tua vida vai virar só uma rosa, não. Vai ter muita coisa aí. Mas o que nós temos que fazer? Demonstrar que nós estamos realmente... será mais fácil convidar para o amor, ao invés de positivo do sofrimento. Só que não vai ser mais na frente, eu acho que vai falar que tem hora que não tem jeito. Quando é endurecido o coração, tem que entrar nessa parte. Deu para clarear? Está bacana. Obrigada. Então, vamos continuar, então, para a gente não ficar muito tarde, que tem muito texto. Ok. Vamos passar para frente. Então, vou continuar o Bezerra falando, né? Que agora nós vemos muita coisa parecida também. As entidades que se comprazem na volúpia da vampirização das energias dos encarnados, distraídos e insensatos, voltam-se, naturalmente, contra os emissários de Jesus, gerando conflitos em sua volta e agredindo-os com ferocidade. Nós já vimos nos capítulos anteriores vários exemplos dessas agressões. Agora vem para a gente um conselho, né? Em vez da tristeza e do desencanto que sempre tomam o lutador, ele deve voltar-se para a alegria do serviço, agradecendo aos céus a oportunidade autoiluminativa.
sem que nisso ocorra qualquer expressão de masoquismo. Ou seja, aconteceu uma coisa ruim, você vai lá, se volta para a alegria do serviço, seja qual for, e inclusive se for uma coisa que está te desafiando no próprio... até para você ter que realizar esse serviço, essa tarefa, você faz agradecendo, mesmo tudo que está acontecendo ali para trás, dando errado, você agradece essa oportunidade. Que quanto mais a gente tem essas situações de prova, né, que aparecem na nossa vida, mais a gente tem a oportunidade de se melhorar. Então, você passa por aquela situação vendo alguma coisa dentro da situação, não é para ver igual aquele negócio da Poliana que via tudo bom sempre na situação, não. Eu sou a favor de fazer isso também, mas só que assim, você vê dentro daquela situação, o que eu, nesse meio desse redemoinho que eu estou afundando aqui, de tristeza, de dor, o que eu posso aproveitar para poder usar essa situação para me melhorar em algum sentido. Porque ali dentro daquele tumulto você vai identificar algum tipo de comportamento seu que você pode melhorar. E aí você começa a fazer, lógico, temos que fazer o exercício de diminuir aquela situação, naquela própria nossa emoção ali, né? Dominar aquela emoção e começar a desenvolver o lado da virtude. Então, é uma oportunidade autoiluminativa sempre, quando você identifica, né? Quando não identifica, você acaba desesperando e fica ali sem ar, afunda e levanta, afunda e levanta. Nós temos que prestar atenção sempre, dentro de qualquer situação, seja lá a situação horrível que for, procure ali dentro tirar uma oportunidade. E aí você tem certeza que você, suplantando aquilo com fé, com certeza que está protegido, que a gente tem que ter essa confiança em toda a proteção que a gente recebe todo o tempo, não só do nosso mentor, como os outros espíritos que estão juntos, protetores, e o resto dos que a gente vai, né, a oração para Jesus, para Maria de Nazaré, ou diretamente para Deus, você tem que ter essa confiança e certeza. Então, nisso, a gente tem que achar, dentro da situação, que já for desesperadora, você não se desesperar e achar alguma coisa que você possa aproveitar dali. Então, continua, sem dúvida, numa fase de grandes mudanças, as dores sempre se apresentam mais expressivas de algum modo. Ou seja, nesse momento que nós estamos, vão ter muitas dores, porque o planeta, ele vai falar na frente, o planeta é de prova e expiação, tá? Mas também porque os velhos hábitos devem ceder lugar às novas imposições de progresso. Então, nossos hábitos também vão ter que mudar. É compreensível, portanto, que todos aqueles que se devotam aos valores humanos que dignificam sejam considerados inimigos que devem ser combatidos. Então, nós já sabemos que a gente estamos aqui numa guerra entre o bem e o mal e eles olham para a gente como inimigos. Esses irmãos nossos que estão completamente desesperados, equilibrados, perturbados e que a gente tem que ter toda a compaixão e misericórdia com eles, né? Desse modo, constitui-nos uma honra qualquer sofrimento por amor ao ideal da verdade, a construção do mundo novo. Então, sofrimento no sentido de você estar ali passando por aquela situação, mas com resignação, né? Abnegação. Então, de Bezerra termina aqui falando que o discernimento superior possa assinalar-nos a todos e que os mais valiosos recursos que se possuam sejam colocados à disposição do Senhor da Vinha, que segue à frente. Nossas atividades aguardam-nos. Sigamos. E aí terminou de falar isso e, sob o comando de Bezerra, eles vão para uma região encantadora, adornada por imensa praia. E eu sublinhei porque eles comentam sempre, a gente já viu várias vezes, eu não sei também se vocês leram o livro Voltei, que a praia aqui na Terra, o mar, na verdade, né? O mar, ele tem uma vibração elevadíssima. Então, aí, lá no comentário aqui da live, eles falam assim, que você para de perceber que eles estão na praia e fizeram né, vão construir lá a cidade espiritual. Sempre por quê? Porque a vibração no mar está longe, afastada um pouco da vibração de onde está o tumulto da cidade. E ali no mar eles conseguem estar trabalhando e aproveitar todas aquelas substâncias, né, tanto do mar quanto do plâncton, do fitoplâncton, do zooplâncton, toda aquela vibração mais divina, né, podemos dizer, e aproveitar para vários trabalhos. Aí ele fala que uma distância regular, Miranda estava vendo uma bela e colossal construção fluídica, quase uma cidade espiritual, que apresentava expressiva movimentação de entidades laboriosas. Luminosidade peculiar exteriorizava-se das edificações, denotando a excelência das atividades que ali se realizavam. A gente imagina aquele lugar todo iluminado, saindo daqueles raiozinhos, né? Enquanto uma especial claridade envolvia esses contornos,
que constituía impedimento a qualquer tipo de invasão por seres inferiores. Então, era um campo magnético, né, que está com uma claridade que não deixa nenhum ser inferior invadir, chega ninguém perto. Percebendo a estranheza e o encantamento que nos tomou conta, o nobre guia esclareceu. Trata-se de uma comunidade reservada à preparação dos nossos irmãos de Alcione, que se candidatam à reencarnação na Terra. É denominada Santuário da Esperança, pois que, de algumas delas, têm partido os construtores da Era Nova para os empreendimentos em nosso planeta. Os demais missionários, ou seja, não sendo os de Alcione, aqueles antigos que retornam do passado, que a gente já sabe que vem Francisco de Assis, Clara, que é a Joana de Ângeles, e mais os outros que já estão vindo, né? Alguns já estão por aqui, eles falam que virão diretamente dos seus redutos, ou seja, não vão precisar ficar aqui, nessa cidade, nesse Santuário da Esperança. Depois vai explicar por quê. Eles vêm dos seus redutos de iluminação, onde ora se encontram, para um mergulho direto no mundo celular. Em face do estágio vibratório da esfera de onde procedem os irmãos de Alcione, né? Esses irmãos necessitam de algumas adaptações perispirituais compatíveis com os impositivos terrestres, assim como de adaptação à psicosfera do novo temporário domicílio, planeta Terra. Então, o nosso perispírito aqui é diferente. Miranda vai dizer aqui que esses santuários vêm sendo... Miranda não, quem está falando aqui é o Bezerra, né? Bezerra vai falar que esses santuários vêm sendo construídos desde o fim do século passado. Lembra que já comentamos que o Divaldo fala que desde 1970 já estão encarnando alguns espíritos que vêm de fora, que é para começar a ajudar aqui, né? Mudar um pouquinho, né? A atmosfera. E esses têm sido construídos em muitos países do orbe, né? Quando começaram a hospedar nossos generosos amigos benfeitores. Talvez também alguns estejam ainda ali se adaptando, né? A gente não sabe. Mas, desde o fim do século passado, já tem essas construções. Na fase da adaptação perispiritual necessária, esses irmãos submetem-se a experimentos especiais, de modo que a sua adaptação ao novo corpo seja menos penosa. Isso porque, vivendo numa esfera onde as dores e enfermidades físicas já não vigoram na condição de procedimentos depuradores, torna-se-lhes indispensável condensar energias próprias no perispírito. Que o perispírito deles é sutil. Vamos ver aqui na frente. É super, já bem sutil. Então, eles têm que condensar essa energia. Esse voluntariado por amor é também sacrificial, já que a descida às furnas provacionais é um verdadeiro desafio. Aí, assim, a gente pode ter uma ideia pálida do que significou o mergulho de Jesus nas densas trevas e pesadas energias do nosso planeta, quando veio nos ensinar os sublimes processos do amor e da elevação. Só imagine um espírito com aquela quantidade de luz de Jesus vindo, nosso governador vindo encarnar, como é que ele deve ter passado? Lógico que ele não deve ter ficado tanto tempo assim, porque ele mesmo tem o seu procedimento de se modificar, né? Lógico, está super evoluído por espírito puro, mas ele também deve ter passado várias fases. Como consequência, Jesus sempre reservou períodos constantes do seu tempo para manter a sintonia com o Pai, a fim de orar e meditar, fosse no deserto ou na movimentação urbana com os companheiros, mantendo silêncios significativos e preciosos para a continuidade da sua incomparável missão. Porque, nesse momento, ele se ligava em conexão com os planos elevados, e aí ele, como se fosse recarregava a bateria, que aí ele fazia toda a sua modificação interior, né, para poder continuar ali, encarnado ainda, aguentando aquilo tudo. Bezerra silenciou por um momento, que o pessoal estava todo espantado, e aí o Miranda fala: eu confesso que, pessoalmente, ignorava a existência dessas nobres comunidades que se encontram espalhadas no planeta, servindo de laboratórios especiais para a reencarnação dos visitantes abnegados. Mas aí ele ficou pensando, é muito lógico, porque nós, os terrestres, quando descemos no mundo das águas, necessitamos de equipamento próprio. E também, quando você sai da área de oxigênio, igual os astronautas, também precisa de equipamento próprio. Então, para vir de um planeta para o outro, né, e mais evoluído para cá, vai precisar de ter o nosso revestimento, o equipamento próprio. Bezerra continuou. O processo de transição apresenta-se há um bom tempo, com fases específicas. As ocorrências sísmicas, que são de todos os períodos.
agora, porém, mais aceleradas. Os sofrimentos morais decorrentes das conjunturas enfermiças geradas pelas próprias criaturas humanas, em razão de haverem optado pelos roteiros mais difíceis. As enfermidades dilaceradoras que encontram campo de expansão naqueles que se encontram receptivos. Então, daí lembra sempre que a gente estiver ligado com a vibração negativa, a gente abre o campo para pegar as doenças, né? Essas enfermidades dilaceradoras, isso aí a pessoa está... Quanto mais ela pensa, fica com medo, fica desesperada, nós comentamos muito isso aqui na época da história do estudo da pandemia, mais você se fica predisposta, né? Aí vai rapidamente, você entra em enfermidade, a imunidade abaixa e a enfermidade vem, encontra um campo de expansão. As dores coletivas, resultantes dos interesses dos déspotas, que se fazem verdugos da humanidade, assessorado por outros semelhantes que os mantêm na condição infeliz, ou seja, encarnado com desencarnado, e obsediando o outro, e fica essa troca, e aí eles se transformam em déspotas, esses verdugos, que vão governando por aí o mundo afora. E outros processos igualmente afligentes. Isso tudo convidando todas as criaturas a reflexões em torno das mudanças que se estão operando e que prosseguirão com mais severidade. Ou seja, aí a gente vê, ainda tem muita coisa. Tudo bem que você já tem quase... Esse livro aqui já está com praticamente 10 anos, né? Que já foi em 2012, e aí já teve muita severidade pela frente, já aconteceu muita coisa, mas nós estamos aqui com fé e confiança e a gente vai superar. É natural que o Senhor Jesus já haja providenciado o retorno dos seus mensageiros, que assinalaram suas épocas com as características de amor e sabedoria. Então, aqueles que nós comentamos que vieram do passado vão reencarnar. De modo que eles impulsionaram o progresso da humanidade, naquela época também, e até esse momento culminante. Agora é necessário para o grande enfrentamento com as heranças enfermiças que permanecem na psicosfera do planeta. Continuamos recebendo essas heranças do nosso próprio passado, em razão da condição primária de alguns de seus habitantes. Concomitantemente, torna-se indispensável a presença de missionários de outra dimensão. Então, vem o pessoal antigo, né? Os mensageiros, mas também precisa de missionários de outra dimensão, para dar uma alavancada, nascer crianças com outros pensamentos, porque a gente já falou aqui que eles não vão ter nenhum vínculo com nenhuma reparação do passado e um vínculo com essas famílias que eles vêm. O vínculo vai ser puramente de afeto, de amor, de carinho, né? E biológico, mas eles não vão ter que passar por nenhuma prova, porque tem uma ligação com o pai, ninguém matou ninguém, e eles não têm uma história em comum. Então, eles precisam desses missionários, que conseguirão vencer as programações dos desastres morais. Então, está ligado diretamente à parte moral, que eles têm outra moral elevada. E modificando a estrutura moral do globo, que irá ascendendo a situação mais própria para o mundo de regeneração. Visitando o Santuário da Esperança, notamos a movimentação expressiva, correspondendo a de uma cidade terrestre de médio porte. Edifícios de grandes dimensões, porém não muito altos, multiplicavam-se, encantando com as suas formas originais toda a paisagem urbana, adornada de jardins com árvores que eu desconhecia. Miranda está falando. Enquanto veículos algo diversos dos nossos flutuavam acima do sol em movimentação equilibrada, sem exageros de velocidade, né? A gente já vê que nós vamos chegar lá um dia, os veículos flutuando acima do sol, é outro tipo de energia, né? Não vai precisar de ter roda nem gasolina, ele vai trabalhar com uma outra energia, que isso está programado no futuro. O tipo também tem a aerobus, né? A aeróbus, né? Que tinha lá no solar. Né? No pórtico de entrada, aguardávamos um espírito nobre, que nos recebeu com jovialidade e ternura. O mentor, que é o Patel Bezerra, né? Sem articular a palavra oral, apresentou o pequeno grupo e pudemos perceber o pensamento do recepcionista, saudando-nos afavelmente. A Miranda estava deslumbrada. Ele falou, eu me encontrava sinceramente deslumbrado. Era a primeira vez que nos acontecia algo semelhante. Porque ele já tinha visto, né, no outro livro, antes ele até já comentou, ele se comunicando, mas nesse momento ele também estava participando, estava vendo, né? Que a primeira vez que acontecia algo semelhante, porque pensando, sem muito esforço, os sons que seriam emitidos partiam da mente em modulações internas, que eram captados por todos nós. Então, o espírito pensava, eles captavam o som, e
Ele fala assim, muitas vezes na Terra, quando eu estava encarnado, eu me perguntava como seriam as comunicações nas esferas superiores da vida. E agora eu podia vivenciar a experiência encantadora. Estava todo feliz que já estava conseguindo. Isso em 2012. Conforme referido no livro Transição Planetária, ele fala no livro lá, conforme referi no outro livro, sei lá, alguma coisa que ele fala, e o livro é esse, Transição, os espíritos de Alcíone apresentavam-se com as mesmas características terrestres, sem qualquer forma de exotismo ou de cor estranha, ou seja, não é verde igual marciano, que todo mundo fala, eles são de uma característica parecida com a nossa. Um pouco mais delgados e de estatura correspondente ao 1,80 m. Então, são maiores, com certeza, assim, é a média, né, deles, com harmonia da forma e beleza incomum, irradiando simpatia envolvente. Mas na frente vai dizer que o perispírito deles é bem sutil, já falei. O espírito nobre conduziu-nos por uma larga avenida entre construções quadrangulares de material fluídico que permitia ver-se o interior de alguns desses prédios. Você passava, era como se uns vidros, né? Aquele material fluídico, e você via o que estava acontecendo lá dentro. Caminhamos por uma distância de pouco mais de 100 metros e fomos conduzidos a um grandioso prédio de 3 pisos, onde fomos recepcionados por um grupo simpático de estudiosos da área do perispírito. O nosso acompanhante apresentou-nos ao responsável pelo centro de pesquisas, informando que éramos um dos muitos grupos encarregados de divulgar a presença dos trabalhadores de Alcíone no futuro do planeta terrestre. Agora, gente, para pensar. Eles estão carregados de divulgar a presença desses trabalhadores. Então, se você falar isso com alguém, o que as pessoas vão achar que a gente é? Vai falar que a gente está doido, né? Ah, aqui tem o quê? Que tem espírito aqui de outro planeta aqui, em construções se arrumando para encarnar. Isso tudo é uma viagem muito grande. Para nós é uma coisa concreta, porque a gente sabe da responsabilidade, da importância dessas mensagens, mas encarregar de divulgar a presença é só para a gente que é espírita mesmo, né? Porque se a gente, para outras pessoas que não têm essa consciência de pluralidade de mundo, de pluralidade de existência em outros mundos, as pessoas realmente vão achar até graça. Filme de ficção científica, né? Aí o Miranda continua dizendo que eles foram conduzidos a outra sala, onde puderam observar que o número expressivo de espíritos desses irmãos de Alcíone encontrava-se sob forte jato de energia luminosa em concentração profunda. Naquele estado, concentrados nos objetivos que os traziam à Terra, eles desdobravam as características de expansibilidade perispiritual, já que neles o perispírito é quase que absorvido pelo espírito. É muito sutil, quase nem existe. Né? Aí você vê que aquela luz, aquele espírito que já está bem... quase que sumindo, né? Muito transparente, pensa assim, tipo uma bolha de sabão que vai, aquele negocinho que fica indo, você quase não vê. A fim de poderem, eles têm que fazer isso a fim de poderem plasmar as necessidades típicas do veículo carnal, de que se revestiriam quando no ministério reencarnatório. Aquela operação delicada de remodelagem perispiritual facultava o espírito o retorno psíquico ao período em que as reencarnações eram hipenoses. Agora, coitados, vão ter que ficar, por isso que é um sacrifício, né? Tendo que voltar um pouquinho à época que eles tiveram essas experiências. Não foi no planeta Terra, mas tiveram em algum lugar. E aí vem um esclarecimento aqui para que a gente entenda que, à medida que os espíritos progridem, as funções do corpo intermediário são absorvidas lentamente pelo ser imortal, ou seja, do perispírito, em face da desnecessidade de construir corpos com os sinais do processo evolutivo, corrompidos, degenerados, limitados. Então, como a gente não vai ter mais problemas para ficar marcado no nosso perispírito, né? Não vamos ficar com aquelas histórias do passado toda ali, bem gravadas ali, e o perispírito começa a ficar, como ele fala, absorvido lentamente, começa a ficar bem fininho e fluido, né? E fica naquela essência, na essência. Atingindo uma faixa mais elevada, o ser espiritual proporciona o renascimento por meio de automatismo. Olha que interessante. Então, quanto mais o espírito está seguindo por caminho de espírito puro, que está reencarnando ainda antes, né, de espírito puro, ele vai renascer por meio do automatismo, tendo como modelo a forma saudável e bela, cada vez mais sutil e nobre, até alcançar o estado de plenitude, o reino dos céus interior, até o estado de
perfeição, que é relativo, né? Lógico, que é absoluta só Deus, mas essa perfeição, e a gente vai fazer o quê? Torna aquela luz. Então, o espírito fica, praticamente, ele nem tem forma mais, vira só uma luz, porque, na verdade, ele está tão já iluminado, né? O nome já diz, e evoluído, que não precisa ter mais esse envoltório grosseiro. Quanto de grosseiro, ele vai ficando sutil à medida que vai evoluindo. Aqui, uma observação é que os espíritos de auxílio não iam ter deformidades físicas, doença de origem genética, nenhuma enfermidade do sistema nervoso, qualquer alteração dessas que tenham a ver com a matéria, eles não terão, porque eles vêm já com essa, não ter essa modificação aqui para poder reencarnar, porque eles precisam fazer essa condensação da energia, só que não vão ter nenhuma dessas, porque eles não têm que passar a reparar nada, não tem que espiar nada, né? Nem prova, eles vão estar trabalhando dali onde eles estão para melhor. Isso também vai contar, lógico, que vai ajudar uma boa educação, mas eles serão, e são, já tem alguns aí, né? São espíritos diferentes, e eles têm essa moral muito forte dentro deles. A benção do esquecimento existe, só que como é muito profundo e muito forte, eles vão se destacar. Então, vai dizer aqui, continuando, que é o Miranda que está falando aqui agora, né? Era grande o número de cooperadores do processo de recuperação perispiritual, nos moldes terrenos. E, enquanto isso ocorria, aparelhos delicados acoplados à cabeça transmitiam acontecimentos planetários no nosso orbe, a fim de que se acostumassem com as ocorrências do cotidiano, objetivando facilitar o trânsito com os demais membros da grande família humana em que se localizariam. Então, eles deviam estar vendo algumas guerras, algumas coisas assim, para poder ver, olha o que nos espera aí, se prepare. Todas essas informações eram, aí Miranda está continuando dizendo que eles estavam recebendo isso transmitido mentalmente, no famoso processo de telepatia. A sensação de harmonia nesse intercâmbio comovido. Por quê? Ele conseguia uma elucidação muito maior do que por meio de palavras. O que acontecia? Ele não tinha dúvida, porque quando ele começava a reflexionar sobre aquilo que o Espírito estava falando, à medida que tomávamos conhecimento das informações, automaticamente recebíamos também esclarecimento, sem necessidade de interrogação. Olha que show, né? Impressionante, que ficava assim, você não precisava nem falar, mas por que será isso? Você começava a reflexionar e já vinha esclarecimento, porque eles também estavam ligados, e estavam ligados diretamente com o pensamento daqueles que estavam ali visitando. Doutor Bezerra, que certamente estava familiarizado com todo aquele trabalho, exteriorizava ondas de bem-estar e de alegria, igualmente falando-nos da terra do amanhã, quando as dores batessem em retirada e as criaturas, voltadas para o bem, pudessem fluir as dádivas da harmonia. Por aproximadamente 2 horas, estivemos sendo instruídos pelo nobre cientista. Anunciando-se o momento do nosso retorno, o amado benfeitor agradeceu, em nome de todos nós, a consideração dos bondosos amigos e fomos conduzidos de volta ao pórtico de entrada da fascinante cidade da Esperança, despedindo-nos jubilosamente. Enquanto retornávamos ao nosso núcleo de apoio, Bezerra nos explicou que as construções haviam sido programadas e executadas por engenheiros de Alcione. Verdadeiras vias de comunicação entre a bela estrela e a Terra haviam sido abertas, vencendo as colossais distâncias, a fim de que o intercâmbio se fizesse com segurança, utilizando recursos específicos de evolução. Então, nesse trabalho também, eles iam ficar transportando por essas vias de comunicação por volição. Ele deixa claro aí que eles vão fazer isso. Nos comentários, lá foi colocado, e como é rica a doutrina espírita. A gente comenta aqui, né? É libertadora, pois nos traz conhecimentos extraordinários que a grande maioria das pessoas não tem noção. Inclusive, muitos espíritas que não estudam esses livros não têm noção do que está acontecendo, gente. É impressionante as coisas que a gente tem conhecimento aqui, que a gente tem isso como base para conduzir nosso espírito nesse caminho da evolução, nosso coração se acalmar, para que a gente possa ficar tendo a certeza cada vez mais que está tudo, que Jesus está no leme ali, conduzindo a barca, né? Vamos até ver agora aqui o doutor Bezerra falando numa comunicação. Então, a gente tem que ter isso em mente sempre, lembrar sempre. No Livro dos Espíritos, Kardec fala da marcha do progresso. Então, atualmente, nós temos os espíritos que estão partindo para os mundos inferiores, que a gente já viu lá também, no livro do rumo do mundo de regeneração. Então, eles estão indo
vão ajudar a evolução daquele planeta. E os que estão vindo, temos dois lados, né? E os que estão vindo de mundos felizes para ajudar a alavancar a Terra para o mundo de regeneração. Os de Alcine, que estão chegando, e os missionários que estão voltando a reencarnar agora na Terra, são nossos irmãos da misericórdia e da solidariedade. E, compadecidos da nossa inferioridade, ofereceram seu sacrifício para nos auxiliar. A misericórdia e a solidariedade estão presentes dos dois lados, tanto para os que estão partindo para os mundos inferiores, que a gente vai, né, que todos os espíritos estão cuidando deles com todo carinho, quanto vindo dos espíritos nobres para conosco. E que nós possamos, né, colaborar com esses espíritos benfeitores, nós podemos contribuir materializando na Terra todo o bem possível. E que a esperança seja a ênfase de nossas vidas. E, para terminar, eu resgatei com uma mensagem do dia 10 de novembro de 2019, ou seja, essa mensagem foi feita antes da pandemia, um pouco depois de quando o Miranda começou a escrever o livro falando sobre a pandemia, e vamos ver o que o doutor Bezerra está falando vai falar muita coisa que está nesse capítulo e uns alertas. O nome é Gloriosa Vitória da Luz contra a Treva. Filhas e filhos bem-amados, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Anoitece. Os dias gloriosos da ciência e da tecnologia de ponta estão sombreados pelas inquietações do sentimento humano, que parece desvairar em toda parte. O inconformismo, o desespero e o sofrimento assinalam a geração presente como a consequência do mau uso do livre-arbítrio nos dias do passado. Todos anelávamos que estas fossem as horas da paz, amparados pelo conhecimento libertador da ignorância, que a muitos tem proporcionado conforto e bem-estar, raramente equilíbrio e paz. A barca terrestre experimenta as ondas terríveis do mar agitado pelos conceitos da loucura e da desarmonia. No entanto, Cristo vela e conduz, na condição de nauta divino, a embarcação ao porto de segurança. Por isso que a gente tem que ter, tendo certeza disso, a gente não fica com medo, a gente não se desespera. Provavelmente algumas dores se farão volumosas e terrificantes, está avisando. Sucede, porém, que as almas rebeldes somente aquecem diante de sofrimentos, que as submetem à diretriz da fraternidade e do amor. Então, esses casos vão ter que acontecer. O Espiritismo veio num momento próprio, quando a filosofia desvairava em várias denominações no século das luzes. E hoje, novamente, a mensagem de redenção da humanidade alcança as criaturas humanas com a filosofia do bem, como sendo a única que é capaz de proporcionar plenitude e esperanças, quase não mais aguardadas. Não desanimeis, não permitais que o mau humor e as ilusões penosas que vos rodeiam os passos e tentam penetrar no vosso lar, logrem o êxito, que a invigilância não raro faculta. Tende tento, ou seja, tenha atenção, e mantende-vos em equilíbrio interior, tanto quanto seja possível. Esse é o grande momento em que as escrituras, desde há muito, prenunciam como da mudança que se vem operando e atinge a sua culminância, novembro de 2019. Não podemos viver a doutrina espírita sem a ética moral do Evangelho de Jesus. A humanidade tem sede de exemplos, está cansada de palavras. Agora, diretamente para nós, a convocação. Sois as cartas vivas do Evangelho e perseverai no objetivo sagrado de confortar os que choram, mas não apenas consolá-los, senão apontar-lhes os caminhos pelos quais encontrarão a felicidade anelada. São graves os testemunhos que todos nós, espíritos desencarnados e encarnados em perfeita comunhão, deveremos oferecer. Quais lograram os mártires nas primeiras horas da fé cristã. Nesse passado, que já vai distante, as perseguições vinham de fora para dentro. Agora, as angústias e as dores são do íntimo para fora, em razão das terríveis perturbações provocadas pelos inimigos da luz, que se transvestem de missionários de uma nova era. Sim, a era nova irá caracterizar a grandeza do amor, na operosidade da caridade junto à humanidade terrestre. O Brasil prossegue convidado a desempenhar a missão que foi confiada a Ismael pelo Divino Mestre. E, nesse momento, turbado pelas paixões e pelos interesses vis, torna-se indispensável a serenidade da fé, para que sejam enfrentados os terríveis vírus da crueldade,
do materialismo e da indiferença pelo amor às forças vivas da natureza, culminando na criatura humana. Vós perguntais por que estamos em um momento tão difícil de violência e deveremos agir como mansos e pacíficos? Se tudo nos chama a definições drásticas da violência, que cada dia é mais perversa, então, vai agir como manso e pacífico agora no meio desse tumulto, né? O exemplo é Jesus, o Cordeiro de Deus imolado numa cruz de vergonha, que ele transformou em asas para a sublimação de todos os espíritos. Não tergiverseis, nem vos permitir enfraquecer na luta. É o fogo que purifica os metais, que dá resistência à argila e que modifica as paisagens. É a dor, a mensageira que Deus oferece àqueles aos quais ama de tal forma que, assinalados pelo ferrete do sofrimento, não tem outra alternativa senão a marcha na direção do Calvário sublimador. Poderia parecer que se trata de uma proposta masoquista, em que a dor é preferencial. Não se trata dessa questão patológica. A Terra ainda é o planeta de provas e expiações. E todos nela nos encontramos à busca do depuramento da inferioridade, que temem permanecer como herança perigosa, das fases que já deveriam estar ultrapassadas. E não foi conseguida essa vitória. Então, todos estamos aqui, nisso aqui, né? Estamos dentro dessa busca de depuramento que teima lá, uma herança perigosa. Mas, logo depois da noite tenebrosa, suavemente a madrugada irrisa com as estrelas da alegria em um amanhecer de bênçãos e confortos para a vida gloriosa da imortalidade. Nós não vamos morrer, nós termos a imortalidade ainda para poder aproveitar essas bênçãos. Filhas e filhos do coração. Não fostes vós que vos candidatastes. Foi o Senhor da vida, que fez um giro ao entardecer e convidou-nos à última hora para a seara da redenção. Alegrai-vos, porque o vosso será o mesmo salário dos heróis da hora primeira. Lembram isso da época dos últimos serão primeiro, a história de receber o salário? E exultai, porque já vos encontrais ao lado do dono da vinha, que logo mais estará convocando-vos para a prestação de contas, e ireis apresentar o glorioso resultado da vitória da luz contra a treva. E estáis sob cuidados especiais, vamos lembrar sempre disso, não só de Ismael, mas de toda a equipe que zela pelo planeta nesse momento decisivo, um dos mais graves da história da Terra, o grande salto para a era da felicidade. Em nome dos espíritos e espíritas que estão convosco, inaugurando o período da compreensão das diferenças, muito atual, né? Da compaixão pelos adversários, mais atual ainda, do entendimento dos opositores, com a disposição de abraçá-los a todos, para apresentar ao Mestre, quando todo o rebanho no qual vos encontrais, rejubilamos e exaltamos aquele que permanece o caminho na busca da verdade e da vida, que é Jesus. Muita paz, filhas e filhos do coração. É o que vos deseja o amigo paternal e o milímetro de sempre, Bezerra. Muita paz. Fechando com chave de ouro, uma mensagem dessa é para emocionar qualquer coração, mesmo endurecido. Agora me digam o que acharam. Lindíssimo, lindíssimo essa mensagem de Bezerra. Maravilhosa. Linda e super atual, né? Porque vocês viram como é que ela tinha frases iguaizinhas no capítulo? Tudo que ele falou no capítulo, aí que foi em 2012, né? Quem falou foi o Bezerra também. E traz a mensagem para a gente agora, em 2019, dizendo, né, quer dizer, reforçando o que ele falava, mas mandando a gente prestar atenção, dando força. Impressionante como é que a gente já estava, né? Que a gente não está acompanhando isso, né, de perto desde a época, mas como é que nós estamos sendo avisados. E como nós não queremos falar, não foi a gente que escolheu, não, hein? A gente foi meio que. A gente. Eu quero ir. Não, vê assim, olha só, você já tem condição de ir. Lógico, deve ter perguntado se a gente topava, né? Coisa e tal, mas nós estamos aqui num grupo, né? Não só nós aqui estamos estudando, mas todos aqueles que estão procurando essa ajuda, esse esclarecimento. Nós estamos fazendo parte de um grupo que é dos dois lados. Prestar atenção, porque podem querer fazer com que a gente desista. Mas presta atenção que nós temos muita coisa pela frente para ajudar muita gente, para ser útil, né? Porque o ajudar, na verdade, é ser útil, e ajudar a empurrar o planeta para desenvolver o seu progresso. Podemos estar do lado de cá, como a gente pode passar e fazer
continuar do lado de lá. Mas foi uma convocação linda, e essa mensagem é impressionante. E é engraçado que nada acontece por acaso. Eu estava assistindo uma palestra, né, dessas que eu escuto pelo rádio, e daqui a pouco a pessoa, mas essa é a mensagem, tal, começou a falar da mensagem, depois, gente, é tudo que está no capítulo de terça-feira. Eu vou resgatar, que eu procurei na internet, eu tinha um site que tinha essas mensagens todas, aí eu consegui achar, 10 de novembro de 2019, aí consegui pegar a mensagem, falei, não, a gente vai ter que dar uma lida, e depois eu vou mandar o arquivo para vocês leiam de novo, vale a pena, tá? E vale a pena até para a gente divulgar para os nossos amigos. Mas comenta aí, porque o resto para a gente poder... É uma enorme prova de fé, né? Imensa, 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 porque muito sofrimento que vem, virá, e a gente tem que ter fé de que a gente vai resistir, que a gente vai aceitar, né? Em nome da nossa purificação do planeta, né? É absurdo. Enorme a prova de fé que a gente tem que ter hoje, tem que ter no futuro. Eu acho, para mim, ficou essa mensagem fortíssima. É isso. E eu entendo também como um incentivo, né? Para a gente que às vezes está cansado da luta, a gente fica esgotado e perde um pouco a esperança, e vem uma mensagem dessa e te levanta, né? Te revigora. Vamos embora, vamos continuar, porque a gente está no mundo de expiações de prova, a gente não pode esquecer isso, né? A gente não está aqui de bobeira. Por alguma razão, todos nós viemos para cá. A gente podia estar em outro lugar, mas a gente está aqui, né? Então, eu achei fantástica a mensagem dele. Maravilhoso. O Bezerra é maravilhoso, né? O Bezerra é maravilhoso. O livro, né, em si, com as mensagens, né, eles reforçam sempre, né, a nossa modificação interior. Gente, é impressionante. Como, assim, eu falo isso, você deve estar pensando, gente, é lógico, né? Você está impressionada, mas é lógico. Eu fico impressionada porque eu gosto muito, foi o que você falou, Sultânia, quando a gente estuda o Espiritismo, a gente estuda o Pentateuco, mas esses livros eles trazem uma contextualização de tudo que a gente estuda do Kardec, né? Da codificação. E aí isso também é bom para a nossa cabeça, né? Porque a gente ainda precisa dessa ilustração de como é lá, como são as coisas, como as coisas estão acontecendo. A gente ainda precisa disso para nós somos inferiores, né? Porque a gente ainda precisa dessa contextualização da realidade do mundo espiritual, e como as coisas se operam no dia a dia do mundo espiritual, o que é maravilhoso, né, para a gente. E isso faz com que a gente entenda, né? A gente que está... porque tem gente que não aceita, né? Mas a gente que já está num movimento diferente de aceitação, de compreensão disso, para a gente é um presente essas informações, né? Você vê aqui, olha que duas coisas que eu separei aqui do que você destacou aqui no capítulo. A primeira é a seguinte frase: com muita justeza, alguém definiu o universo como um grande pensamento, pois que tudo quanto nele existe vibra, reflete-se na sua estrutura, contribui para a sua preservação ou desordem. Gente, o pensamento é tudo, né? E a gente vibra, nosso planeta é feito de vibrações, né? Então, quando a gente se mantém nas vibrações inferiores, a gente não vai ter harmonia, né? A gente só vai se harmonizar quando nós sairmos dessas vibrações ruins, inferiores, a raiva, o ódio, a vingança, porque a gente não adianta a gente dizer, eu não tenho, tem. Todos nós temos. Todos, até vingança a gente sente. Por menor que seja, o sentimento, o efeito é o mesmo. Todos nós temos essa inferioridade que a gente tem que trabalhar para a gente melhorar cada vez mais. E se observar. Quanto mais a gente se observa, né? Bom, como é que está a minha situação? Eu tenho lutado contra
eu tenho lutado contra essas inferioridades. Estou melhorando? De vez em quando você observa, se você ficar atento, você vai observar que você está melhorando. É pouco, é pequeno, mas é um grande prêmio, porque a gente se modificar é muito difícil, né? Aí a gente alcançar, gente, esse estado de plenitude, o reino dos céus interior, pelo amor de Deus, gente, é a coisa mais linda, acho que uma das coisas mais lindas que eu li aqui nos livros do Miranda, a coisa mais linda é isso, o reino dos céus interior. Gente, a paz, né? E que a gente vai alcançar na medida em que a gente vencer essas inferioridades, que não são todas, a gente está em evolução, a gente está aqui, está melhorando alguma coisa, a gente vai voltar, seja para um outro mundo de expiação de prova, seja para um outro mundo de regeneração, sei lá, né? Mas a gente devagarzinho, de encarnação em encarnação, a gente vai eliminando algum defeito, alguma má atitude que a gente tem, um vício que a gente tem. A gente não vai transformar tudo numa encarnação só, mas só o fato da gente transformar alguma coisa já é uma grande felicidade, porque a gente já sente a paz interior, né? É isso. As lições do Miranda, elas sempre nos levam a pensar que para a gente evoluir, para o mundo, para o planeta evoluir, nós é que temos que evoluir, né? Somos nós que temos que fazer com que o planeta vibre numa vibração melhor. Né? Quando teve essa fase, a fase mais crítica da pandemia, que estávamos isolados, quanta coisa melhorou o planeta, o ar, foi uma coisa impressionante. A gente experimentou viver isso, né? O mundo parar, né? O planeta parar de aquela coisa fervilhando da vida, do trabalho, dos carros, das empresas, das fábricas, por um período. E aquilo ali mostrou para a gente, olha, a gente tem condições de melhorar o planeta está aqui, né? É um presente que Deus nos deu com a natureza maravilhosa, perfeita, e é a gente que destrói tudo. Então, a gente tem que fazer essa mudança, né? Infelizmente, não foi exatamente isso que aconteceu, as pessoas voltaram à vida normal, mas muita coisa melhorou, né? A gente teve algumas transformações importantes, né? É isso aí. Su, você pode reproduzir essa mensagem do Bezerra aqui no grupo, para a gente ler sempre como se fosse uma oração, né? Eu vou mandar o resumo e ela está depois no final do resumo, mas posso separar ela também, se já melhor. Né? Fica mais fácil, é como uma oração, bem legal. Vamos guardar no telefone, toda hora que a gente estiver chateada, vai lá, olha, lê a mensagem, é para você. Realmente, eu também gostei dessa ideia, muito boa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o resumo do jeito que está, que aí vocês vão ver tudo, tal, para quem não vai, para o pessoal que assiste depois, né? Que alguns não vieram, vão assistir depois, mas eu vou separar, botar essa mensagem, doutor Bezerra, aí essa fica separada, que aí vocês quiserem guardar no computador, no telefone, pode guardar. Eu vou guardar a minha também. Vou guardar a minha porque torna-se indispensável a serenidade da fé. E a gente estiver sempre lendo toda hora, olha lá. Não, vamos ver, você já se encontra do lado do dono da vinha, né? Olha aí, você está sob cuidados especiais, não só de Ismael, mas uma equipe que zela o planeta. Então, zela pelo planeta. Nós estamos sob cuidados especiais. A gente pode se identificar com certeza que nós estamos nesse grupo aí que está tentando se melhorar e que tem condições de prestar atenção para ver o que a gente vai semear daqui para frente. A história do pensamento, como a Carla lembrou bem, a vibração que a gente está emitindo. Nós já falamos isso aí, já estamos no terceiro livro, vamos terminando, só tem mais 2 capítulos para terminar esse livro. Nós, depois, no passar o feriado do dia 15, dia 22 de novembro, vamos começar
o último livro que, no caso, faz essa parte da quadrilogia, que chama Perturbações Espirituais. E já estamos assim, com muito conhecimento sobre isso. Como a Carla falou. Muita gente não quer ler, não gosta de ler, e acha que essas coisas às vezes são meio... Como foi na época Chico Xavier, né? Quando fez Nosso Lar, que achava que aquilo ali era ficção, que era invenção do Chico Xavier. Muitos acham que esses testemunhos, esses livros aqui do Miranda, não precisa ler. Mas, olha, para quem não lê isso, perde muito, porque, inclusive, ajuda em todo o processo mediúnico, ajuda a gente a lidar com as pessoas muito mais. Porque os livros de Kardec, eles são a base, aquela formação nossa básica da vida. Agora, o resto tem que ir aprofundando. No Livro dos Espíritos mesmo, e eu já tenho estudado outros assuntos ali, que eu estou precisando estudar, ele tem várias perguntas falando, olha, nós não vamos entrar mais em detalhe porque vocês não estão ainda em condições de entender. Então, como há 160, quase 170, daqui a pouco já forma, anos atrás da época que foi, né, o Livro dos Espíritos, a esses anos todos, essa quantidade de mudança que teve a humanidade, gente, que diferença que é hoje, uma situação de uma civilização hoje com a de 160 anos atrás. E aí ele fala, não tem condição, não tinha capacidade cognitiva, como a gente não tem até hoje, de entender muita coisa, né? Não conseguir entender nem os espíritos puros, que dirá Deus, mas a gente agora tem uma capacidade, ao longo dessa evolução, que foi uma evolução também da mente, da inteligência, nós vamos caminhando com a inteligência, caminhando com o livre-arbítrio, e a gente tem capacidade de entender isso tudo que o Miranda fala, e entender essas convocações, que isso não acontece ali no Vale, acontece, mas é uma coisa só, você no meio daquilo tudo, mas não tem aquela prova, não tirou o véu da frente, clareou, é como se estivesse nublado, e aí o Miranda veio, afastou as nuvens, e agora a gente está enxergando o céu, com o Miranda, com toda essa equipe, porque ele traz as anotações, né, que ele é o nosso relator, com toda essa equipe de Bezerra, desde o primeiro livro de 1970 que ele vem trabalhando com o Dr. Bezerra. Então, assim, essa turma aí tirou aquela nuvem da nossa frente. A gente agora enxerga, igual quando está no avião, você vê nuvem embaixo, aí não tem mais nuvem. Nós estamos enxergando tudo que a gente pode. Até o momento também tem coisas que a gente ainda não pode aprofundar. Eles também sabem, a gente sabe, o próprio André Luiz, nos livros dele, falava que ele botava até que não tem autorização para descrever, não podia descrever. Naquela época, de 1940, mas agora, já em 2022, o Miranda já está abrindo mais. Traz coisas assim, ai meu Deus, que coisa aterradora, mas assim, para quem já está lendo há muito tempo, assim, não dá para se surpreender tanto. O próprio Miranda está falando aqui, eu fiquei super surpreso com essa comunicação, com essas cidades fluídicas, com esses irmãos que estão vindo de outro planeta. A gente fala isso que eu estava comentando, se a gente falar isso para alguém, vão achar que a gente é maluco, né? A coitada está ainda, está estudando tanto que está ficando doida. Mas o que a gente vai? Eu tenho certeza que isso tudo é verdade. Tem, assim, para mim é uma convicção muito profunda. Eu não fico assim, eu acredito. Não acredito. Até tem uma brincadeira que o Divaldo fala. Você acredita em reencarnação? Perguntaram para ele, ele falou, não, eu não acredito. Eu sei que tem reencarnação, ainda mais ele, né? Que é um médium ostensivo, vê todo mundo, coisa e tal. Mas então é a mesma coisa, eu não acredito, eu sei que é estudo. Parece que eu tenho que conversar, e quando eu durmo, vou em algum lugar, porque isso é tão perfeito, tão lógico, né? Tão racional para mim, que eu não tenho dúvida alguma que isso tudo está acontecendo. E que nós estamos também com a faca e o queijo na mão. Então, gente, vamos lembrar sempre disso. Vamos ter a fé, certeza. Olha que tem muita gente protegendo a gente. Vamos fazer a nossa parte, né? De nos tornar ali o máximo possível do evangelho vivo ali e tocar em frente, porque nós estamos num momento grave, né? Mas nós estamos com tudo para ajudar a melhorar. Nosso papel aqui é muito sério, e é um papel importante, e a gente vai conseguir, tenho certeza. Se algum de nós tiver alguma fraquejada, pega esse texto, lê, e conversa com a outra, ela entra em contato. Olha só, eu mesmo lendo aquele livro, lendo o texto, ainda estou meio desanimado, que aí uma pode ajudar o outro aqui. Nós somos um grupinho que a gente vai lembrar sempre que um pode ajudar o outro. E vamos em frente, está na hora de fazer nossa oração. Para terminar o dia de hoje, faltam só 2 capítulos, mais 2 terças a gente termina o livro, gente. Vamos em frente. Vamos lá, Carla. Então, vamos lá, gente. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos
as bênçãos que recebemos na noite de hoje, com todos esses ensinamentos, com toda essa esperança renovada em nossos corações, que nós tenhamos capacidade, Jesus, para transmitir esses conhecimentos a quem nos cerca. Permita, Senhor, que nós possamos nos reunir aqui mais uma vez na próxima semana. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Então, até semana que vem. Graças a Deus, gente. Foi um prazer enorme. Boa noite. Boa noite para vocês. Muito bom. O capítulo de hoje ele deixa a gente animado, né? Revigorado, né? Revigorado. Beijo para todos. Foi muito bom. Boa noite, gente. Boa noite. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, O Pedro chegou agora, Su. Uma boa noite a todos. Boa noite.